Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Gente, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha aí, seu comentário também. Ó, o que é pecado, gente? O que é pecado? Realmente, o que é pecado? Isso é uma questão que traz muito problema, muita dificuldade para muitas pessoas. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que a graça de Deus venha abrir a sua mente um pouco sobre essa questão. Gente, assim, o que é pecado? Jesus, quando esteve aqui no mundo, entre os judeus, ele já disse lá para os fariseus, para os mestres da lei, para aqueles que estavam ali diante dele, Jesus dizia que eles estavam errados sobre o pecado, sobre o que eles tinham em mente, o que era pecado, sobre verdadeiramente o que era pecado, né? Então hoje em dia também é da mesma maneira, assim, eu vejo assim da mesma maneira. Assim, principalmente se você chega na igreja, né? O que é pecado, gente? Eu colocar um short é pecado? O Joel ter o cabelo crescido é pecado? A mulher cortar o cabelo dela é pecado? Colocar um brinco, um batom, um enfeitezinho, né, para se achar mais arrumada, mais bonita. Então, isso é pecado? É pecado assistir a televisão ali? É pecado tocar uma música aqui no violão, escutar uma música, ver um jogo de futebol? É pecado ir na praia? É pecado a mulher colocar calça? Gente, então, isso é o grande problema que muitas pessoas enfrentam quando vai a uma igreja. A gente devia ir para a igreja para ouvir falar de Cristo, ouvir as mensagens que falam de Deus, para você crescer na graça, no conhecimento, sair de lá feliz, né, renovado, ouvindo a palavra de Deus. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, dos locais, trazem todos esses monstros para a cabeça da pessoa. Que nada disso tem a ver com o pecado. Assim, gente, quem trouxe a ideia de pecado para todas as pessoas, para o mundo, foi o judeu. Foram os judeus, o povo de Deus, né? Eles trouxeram, né, a ideia de pecado. Não como muitos pastores aí colocam para as pessoas, né? Lá era bem diferente do que hoje, né? Então lá, apesar, né, que os grandes mestres da lei, os fariseus, estavam como muitos pastores de hoje também. Então, existia duas visões diante de Deus, de Jesus Cristo. Havia dois pontos que era o pecado. Tem dois pontos lá na Bíblia que é claramente pecado. O que era pecado, gente? Deus fez o homem e ele deu instruções para ele viver aqui nessa terra, né? Para o Adão. E depois ele fez Eva, né? Para ser sua companheira, sua ajudadora. E muitos lugares dizem que as mulheres, né? Foi a mulher quem pecou, a mulher quem errou, né? Paulo é machista um pouco na Bíblia quando fala isso. Era o costume dos judeus, né? Eles eram, eu já falei em outro vídeo, eles eram tinham um costume machista, né? Porque a mulher que errou foi por causa de Eva, mas não, quem errou foi Adão, não foi Eva. Deus deu as ordenanças, né? A maneira correta dele se impor no planeta Terra, dele cuidar de tudo, que ele não era para desobedecer o que Deus tinha falado para ele, entendeu? Então, quem pecou mesmo, na verdade, errou, foi Adão, não foi Eva, né? Então, tem igreja que proíbe a mulher de cantar, os pastores são machistas, bate no peito e falam que ele que tem autoridade sobre a mulher, que a mulher não pode cantar, que a mulher não pode exercer liderança na igreja,
que a mulher não pode fazer nada na igreja, que ela tem que ficar de boca calada. E eu acho isso um grande absurdo, como é que se diz? É machismo demais isso, né? E como sofrem as mulheres que estão nas igrejas, né? Por causa dessa maneira errada de examinar, né? De ver a questão lá do machismo, né? É muito triste. Então quem errou, na verdade, não foi a mulher. Quem errou mesmo, na verdade, foi o homem. Foi ele que recebeu a instrução do Criador de não desobedecer o que o Criador tinha falado a ele. Então, quando o homem desobedece a Deus, então ele pecou contra Deus. Então, o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Foi por causa que ele desobedeceu a Deus, ele pecou contra Deus, então o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado de um homem, que foi Adão, contaminou toda a humanidade, todos os seres humanos. Então esse foi o pecado que entrou no mundo, que estava sobre todas as pessoas por causa daquele camarada lá, do Adão. Né? Por causa dele entrou o pecado e a morte no mundo. Isso não ia existir. Não existia. Não existia, na verdade, né? Deus sabe o que faz, né? Então entrou o pecado e a morte no mundo. Né? Essa é a primeira visão do pecado. Depois, o que acontece? O povo de Deus foi escravizado, estava lá no Egito. Deus manda Moisés ir lá com Arão, tirar o povo dele do Egito. E aquele povo era um povo ruim pra caramba, igual o Adão. O que acontece? Aquele era o povo que Deus escolheu. Então Deus dá uma lei para aquele povo. 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos. E quem desobedecesse aqueles 10 mandamentos estava pecando contra Deus. Como o Adão lá desobedeceu, pecava. Era o pecado. Então aquele que desobedecesse àquela lei de Deus também pecava. Então, o que era o pecado, gente, que estava no mundo? Era o pecado do Adão, a desobediência dele, e o pecado da transgressão da lei de Moisés, que não era para mim, não era para você. A lei de Moisés era a lei do povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito. Então, eles receberam a lei de Moisés. Não foi para o mundo inteiro, gente. Entenda isso. Os pastores, professores da escola dominical, né? A lei de Moisés foi dada para o povo israelita, foi dada para o povo judeu. Não foi para você, não foi para a sua igreja, não foi para nós, não foi para os gentios, não foi para os não-judeus. A lei de Moisés foi dada ao povo judeu. Então, eles viviam debaixo de pecado, eles transgrediam a lei de Deus, porque aquela lei foi dada para mostrar que eles não eram capazes, de obedecer nem mesmo 10 mandamentos, né? Contudo, né, com o livro da lei foi crescendo, aumentando, eram 613 ordenanças que eles deviam cumprir. Mas ninguém era capaz. Nenhum dos judeus, não era pra gente, tá bom? Entenda isso. Então havia o pecado de Adão e havia o pecado da transgressão da lei. Tá vendo que não tem nada a ver com bermuda, com cabelo, não tem nada a ver com televisão, com rádio, com praia. Nada a ver. Esse era o pecado que estava na Bíblia. Mostra na Bíblia. O que acontece? Como era impossível do judeu cumprir a lei, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, como é que ele mostra o seu grande amor e a sua graça? Mandando o seu próprio Filho. Jesus vem ao mundo, então ele vem como um ser humano, o Filho do homem,
Jesus, então, ele cumpre aquela lei no lugar daqueles judeus, deles. Jesus disse lá para aquela mulher lá, lembra naquela passagem que está nos evangelhos? Que a mulher vinha atrás dele, chamando ele, pedindo misericórdia, e ele fala assim: eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para os perdidos de Israel, em primeira instância ali, em primeiro lugar, né? Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para aquele povo, ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram, entendeu? Então Jesus vem, ele cumpre aquela lei dos judeus. Então naquela cruz ele diz: está consumado, eu vim, eu cumpri a lei no lugar de vocês, né? Eles mataram o Filho de Deus na cruz, porque eles não creram que ele era o Filho de Deus, né? Então, esses eram os pecados que mostra na Bíblia. Tinha esses dois tipos de pecado: o pecado de Adão e o pecado da transgressão da lei. Então a Bíblia diz que o velho homem era quem? Adão. O velho homem morreu na cruz. Na cruz, Jesus dá fim ao pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo, como João falou quando foi batizar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou aquele pecado de Adão e tirou aquela lei que estava sobre os judeus. Então, na cruz, Cristo dá fim ao pecado. É isso que eu venho tentar trazer para você que sempre está perguntando: o que é pecado? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu falo assim, ó, quando as pessoas me perguntam: ô Joel, o que é pecado, Joel? Sabe o que é pecado, gente? Entre aspas, porque, como nós sabemos agora, o pecado foi removido na cruz. Na cruz, Cristo tirou o pecado do mundo. Então, quando a pessoa pergunta o que é pecado, eu falo: pecado, entre aspas, é o quê? Como muitos aí falam: é pecado, é pecado. Pecado é você fazer algo com que fira o seu irmão, o seu próximo, com que o faça sofrer, não faça nada que venha, como é que se diz, gente? Que venha ferir o seu irmão, que venha o constranger, nada que seja contra o seu próximo. Sempre coloca isso na sua cabeça. Eu vou fazer isso, eu posso? Vai fazer mal para o meu irmão? Vai fazer mal para ele? Vai entristecê-lo? Vai machucar o meu próximo, o meu irmão, o meu companheiro, a minha esposa, o meu marido? Então pensa sempre nisso. A própria mente da gente, ela nos acusa e ela nos defende. Então a Bíblia diz que feliz é aquele que não se condena naquilo que acha que é certo. Então faça. Porque se provém de dúvida, é pecado, é errado. Tá bom? Então é isso, gente. Tá bom? O pecado de Adão foi removido na cruz. O velho homem morreu na cruz. Cristo veio, né, para tirar o pecado do mundo. Ele tirou aquele pecado de Adão. Ele tirou aquela transgressão que os judeus estavam por não poderem, por não conseguirem cumprir aquela lei que Deus tinha dado. Então, na cruz, Cristo, ele prega o escrito de dívidas que era contra o judeu. Então, não há mais pecado no mundo. Assim, a gente que é gentil, nós se achegamos a Cristo, fomos aceitos por Deus pela fé, que aquele homem que veio como um judeu, que sangrou, que foi morto na cruz, nós cremos que ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias prometido desde o princípio. Então, nós
somos aceitos por Deus por crer em Jesus. Aquele Filho do homem que morreu numa cruz, era o Filho de Deus. E assim nós somos aceitos por Deus e podemos dizer, Abba, Pai, né? Nós somos filhos de Deus. Então, gente, eu agradeço a todos que ficaram aqui comigo e um abraço a todos. Fiquem com Deus.